Olá, amigos e amigas. Começar mais uma live. Hoje, conversando com o meu querido amigo Murilo, que está entrando agora, entrou. Vamos falar sobre Otávio Mangabeira. Aguardando aí ele entrar. Pronto! Diga, Agora foi. deputado, como é que está Vossa Excelência? Agora melhor com essa autarquia aí. Agora o É isso. negócio foi, meu irmão. Agora o negócio foi. Agora Foi só o foi. Mangangá mesmo. Foi só o Mangangá que pregou aquela peça com a gente, ó. Ali foi Mandinga. Vamos falar Tudo hoje bom? de uma figura fantástica, né? Otávio Mangabeira. Há uma Rapaz, expectativa porque Otávio foi uma das personalidades públicas que governou a Bahia, que depois de sua morte na década de 60, em 1960, na verdade, até hoje não foi esquecido. Ele está sempre no imaginário popular. Ele deixou de ser político e passou a ser um personagem. Né? E só os melhores se tornam personagens. verdade, verdade. Você vê que tanta gente já passou pelo esse governo da Bahia, né? Pelos cargos de chefia de executivo, né? Legislativo, e muitos, infelizmente, foram esquecidos ao longo do tempo. Mas a memória de Otávio Mangabeira permanece viva ainda em pleno século XXI. Isso é muito bonito, isso é muito válido, salutar. Mas é interessante que ao longo da semana a gente foi colocando dos nossos Instagrams, né, sobre a chamada da nossa live, e aí muitas É pessoas isso. vêm falar com a gente. E aí falava, ô Murilo, ô professor, eu ouço muito falar de Otávio Mangabeira em relação à Fonte Nova, em relação à Orla, mas se resume muito a isso, né? E também de frases épicas que surgiram no imaginário popular e muitas vezes nem foi pronunciada por Mangabeira, entendeu? Ele era um cara muito espirituoso e eu tive Isso. a oportunidade de mergulhar na vida de Mangabeira quando eu trabalhava com a professora Consuelo. Ela foi a organizadora do livro Memórias do Exílio. Sim, sim. E eu fui o pesquisador sênior, né? O pesquisador Uhum. oficial desses dois livros que saíram, né? Principalmente o primeiro, o segundo já foi outro professor, mas o primeiro que vai de 1930 a 1934, eu, Sim. como pesquisador principal, organizei essas cartas e eu mergulhei nessa figura fantástica que é Otávio Mangabeira e desvendei um pouco da personalidade dessa figura, que foi importantíssima na construção da história da Bahia. Ele é um dos momentos mais importantes da história da Bahia, Exato. desde JJ Seabra, que foi seu padrinho político, entendeu? Até o final da vida dele, que foi onde ele morreu do coração, já bastante debilitado do coração, com 74 anos de idade, no Rio de Janeiro. Se tornou uma figura assim que entrou no imaginário popular. E só os poucos que conseguem conquistar o coração do povo. Os É. poucos. E perpassar o tempo, né? E perpassar E o tempo, porque passar. ele é um homem que vai ter a sua chefia e talvez um dos pontos máximos na carreira, porque além de ser governador da Bahia, ele vai ser ministro também, né? Ele vai É ministro conseguir de Estado. ser ministro de Estado, é uma honra que não é para qualquer um, né, meu amigo? Não, ele foi Então, ministro das Relações Exteriores do governo Washington Luiz. O último exatamente. ministro, né, da Primeira República, das Relações Exteriores, e ele deixou, e eu oriento para quem quiser mergulhar nesse, nesse universo de Nesse Mangabeira, ele universo. consegue, ele tinha uma noção, ele era engenheiro civil, mas ele tinha uma noção de história. Ele escreveu um texto, eu vou disponibilizar depois no meu Facebook para quem quiser ler, um texto falando a um povo brasileiro. Ele relata as últimas horas que aconteceu o golpe militar de 1930, que depois se pode se chamar também de Revolução de 30, os momentos importantes em uma análise fria, que só os historiadores conseguem fazer, quer dizer, conseguiu, o Exatamente. historiador está dando palpite político, o historiador ele tem que ser imparcial.
Até para quem que deve fazer juízo de valor é o leitor, não é o historiador. Então o historiador hoje está dando palpite, orientando o pensamento que não pode existir, na minha concepção. Então ele faz essa análise fria, contando os detalhes, e você, quando lê, você sente no conteúdo da abordagem de Mangabeira que ele está restringindo mesmo ao fato, restrito ao fato, não omitir a opinião. Mas aí, em outro momento, a gente pode fazer isso. Eu vou deixar disponibilizado lá no meu Facebook para quem quiser ler. Você colocou muito bem. A gente tem como matéria-prima, nós dois aqui, colegas, né, amigos, nossa matéria-prima é o tempo. Nossa matéria-prima é o tempo. A gente trabalha com o tempo. Então, a gente consegue ter, de repente, algumas visões interessantes sobre o passado, sobre o presente e pensar até em projeções, mas sem um caráter científico em relação às projeções. Sem dúvida, Otávio Mangabeira tinha essa noção de tempo, né? Ele tinha essa noção de tempo. Além de ser um construtor físico, ele vai construir, vai edificar obras que fazem parte dessa baianidade contemporânea. Você não tem como conceber Salvador sem ter entendimento da Arena Fonte Nova, do que ela representa, a Fonte Nova, que foi construída no governo dele, foi entregue em 51, no último ano do mandato dele. Não tem como você entender Salvador sem imaginar esse caminho tão lindo que percorre a beira-mar, que é a Orla de Salvador, né? Mas a gente vai chegar a esse momento. Eu quero, só para o pessoal entender quem foi Mangabeira, porque quando eu fiz a última postagem chamando, mostrei que é um homem que foi vereador de Salvador, foi deputado federal por vários mandatos, foi ministro do Estado, foi governador da Bahia e, por último, senador da República. Mas quando governador, ele governou 4 anos a Bahia, e essa, na chamada que eu fiz, eu queria deixar bem claro que ele governou a Bahia por 4 anos, e quando ele saiu do poder, que ele governou de 47 a 51, e quando ele saiu do poder, ele não tinha uma casa onde morar. Eu estou falando literalmente, não tinha uma casa, ele vai morar num hotel, ele ajudou a construir, que é o Hotel da Bahia, que é outra história que também é interessante para o pessoal entender a visão desse homem sobre a construção de um hotel. Mas o Estado construiu um hotel, sim, mas tem uma lógica. Ele vem de uma família, Murilo, e amigos e amigas que estão nos ouvindo, de uma família de classe média trabalhadora. O pai dele era farmacêutico. Ele nasce ali na Rua do Cabeça, ali, ou mora um bom tempo na Rua do Cabeça, ali na 2 de Julho, descendo ali, que vai dar na Cidade Baixa. E tem o Museu de Arte Sacra por ali. Ele nasce naquela rua e é de uma família de 4 irmãos e 3 irmãs. É uma família grande, o pai trabalhador, farmacêutico. Tinha dificuldades para sustentar a família, porque a Salvador, de 1886, foi a data que ele nasceu, e 1900 era uma cidade onde as pessoas tinham dificuldade de sobreviver. E o pai dele, ele conta isso até em umas cartas que eu tive acesso, que ele fala que quando ele concluiu o ensino básico não, o ensino primário, ele, quando foi para o ensino básico, ele ficou 1 ano sem estudar, porque ele não tinha farda para ir para a escola. Porque a prioridade você sabe que família de trabalhador, um irmão alimenta com a roupa o outro irmão, para você ver a origem de Mangabeira. Eles são 4 irmãos, eu não vou falar das irmãs, porque as irmãs, mulheres, infelizmente naquele período, elas não tinham tanta participação na sociedade, ainda mais como filha de trabalhadores pobres, né? Mas os 4 irmãos conseguiram projeções nacionais graças à educação. Eu sempre falo para meus alunos que o pobre ele tem de ter a noção muito importante, tem de ter a conscientização da importância da educação para a construção da identidade dele como ser humano. Então, é importante você se educar. Esses 4 irmãos foram fundamentais na história do Brasil. Chegou um momento na Constituinte de 1934 que os 3 irmãos, que é Carlos, João e o próprio Otávio, eram deputados
juntos. Muito, muito bonito isso, né? Muito Sendo que o bonito. Carlos era militar, era farmacêutico igual o pai, ele foi deputado pelo Rio Grande do Sul. Ele se mudou, casou com uma mulher lá e se candidatou a deputado lá. E João Mangabeira, que é uma figura que vamos abordar também, é uma figura que tem que ter um espaço importante para ele. E o Temos próprio falando. Mangabeira. Então, ele jovem, ele vai para a faculdade de. Muito talentoso na arte da matemática, ele vai para a faculdade de engenharia civil, escola Exatamente. politécnica. E Politécnica. você sabe que é uma coisa interessante. Pobre, ele tende a abraçar qualquer emprego que der. Ele para se manter, ele dava aula de física e matemática, e uma coisa interessante. Ele, logo quando se formou com 19 anos de idade, para você ver, se formou com 19 anos de idade. E os professores, um professor dele, ele deu uma vaga de professor lá, substituto, na Faculdade Politécnica. E ele pegou, ao mesmo tempo que ele pegou, ele conseguiu também uma vaga de engenheiro na construção do Porto de Salvador. Exatamente. Ele consegue essa vaga de engenheiro e também o padrinho dele, padrinho político dele, que foi JJ Seabra, conseguiu uma vaga. Ele se candidatou, mas é claro, né, com apoio de JJ, a ser vereador de Salvador, que naquela era conselheiro municipal, só tinha três conselheiros municipais. Então ele pegava tudo que aparecia pela frente para render um babado, um babazinho, né, um dinheirinho. A gente sabe o que é isso, né, meu amigo? A gente sabe o que é isso. Eu também eu pego tudo que eu puder, eu pego para. Sabe que o dinheiro para a gente é difícil, né? Trabalhador de nascer em berço de ouro. A gente começando na Cardeal da Silva, a gente lembra muito bem o que foi isso na nossa vida, né? A gente topava. O que pintasse, eu estava topando. E só não fazia programa. Mas é interessante que ele falando assim, a única vantagem que um vereador tinha naquela época é andar de bonde de graça. Que ele não era remunerado, para você ver, né? Hoje, qualquer vereadorzinho de qualquer cidade de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, ganham 7, 8, 10 mil reais para não fazer porcaria de nada e ter os encontros nas vereanças lá é uma vez por semana à noite. Exatamente. Eles ganham uma fortuna quando não fazem traquinagem. Hoje o vereador de Salvador, ele ganha, está em torno de 14 a 15 mil reais. Entendeu? E naquela época era só 3 vereadores que a cidade escolhia para ajudar em vigiar as atitudes dos prefeitos, né? Era uma coisa interessante. Então ele vem desse universo de uma pessoa humilde. E ele tem JJ Seabra como seu principal apoiador, tanto que o padrinho político político dele é JJ. Tanto que na época, quando a gente falou sobre o bombardeio de Salvador, ele apoiou o JJ Seabra, ele e muitos outros, e se elegeu deputado federal em 1912, o primeiro mandato dele, né? Exatamente. Em 1912. Pois bem, aí durante a semana a família Mangabeira terminou acessando nosso Instagram, acessou meu Instagram, descobriram, né? O Murilo Melo 2088 História. E aí eles começaram a conversar comigo, e aí eu falei, eu vou revelar uma história da origem do nome de vocês. Essa família Mangabeira é muito interessante. Essa família Mangabeira, que traz laços, né, bem fincados aqui na Bahia. Eu tive vários alunos mangabeiras, alunos muito interessantes, seres humanos bem legais, que a gente nutre até uma amizade até hoje, com alguns alunos que eu tive no Mangabeira, tive no Portinari, tive no Marista, tive no Vieira também, alunos mangabeiras. Enfim, Mangabeira não existia esse sobrenome, não existia. No período da independência do Brasil, cresce esse sentimento, né, 1822, né, 40 anos antes de ele nascer, né, 40 e poucos anos antes de ele nascer, nasce esse sentimento de brasilidade, de buscar o passado, né? Então vamos buscar o passado, vamos se livrar
do que existe de europeu da gente, vamos fazer esses cortes, né, em relação a Portugal, em relação à metrópole, tanto que o 2 de julho coloca na imagem do caboclo, é representado uma serpente, né, que é um símbolo de traição, que é Portugal, e tal o índio não é escolhido à toa, ele é escolhido naquele bojo do início do século XIX, né, a partir da década de 20, que veio um movimento indianista. Então os mangabeiras nunca foram mangabeiras, os mangabeiras eram faria no singular. E aí, um faria resolveu tirar o nome e fazer essa homenagem a uma planta, a uma árvore tipicamente brasileira, principalmente aqui do Nordeste. Tipicamente do litoral brasileiro. Você encontra muito dessas árvores no litoral norte. Mangabeira. Isso, muita mangabeira, Boipeba, Ilha de Tinharé, tem muita mangabeira também. É a nossa Mata Atlântica. Exatamente, aí vem esse sobrenome Mangabeira, como tantos outros que a gente tem aqui na Bahia, no Brasil, né? Tupinambá, nunca existiu esse sobrenome Tupinambá. Tupinambá vai... Montezuma. Isso. O Chico tá perguntando se minha caneca é do Cerro Porteño. Não, Chico, não. Minha caneca é do Ciclone. É o time do Papa. Murilo e o Papa são São Lourenço, de Almagro. É tricolor, né, velho? Vermelho e branco. Tricolor. Aí, ó, muito Mangabeira vendo aqui nossa live. Tá Pati Mangabeira aqui falando com a gente. Fantástico. Estela, seja bem-vinda. Muita gente legal. E tem um professor aqui, Edgar Nicolau, que é fã de História da Bahia. Grande Nicolau, grande Ed. Ele está dizendo que estava ansioso pela nossa live a semana inteira, que ele sempre ouviu falar no nome de Mangabeira, povoava a cabeça dele, mas ele queria conhecer um pouco mais sobre Mangabeira. Pois a hora é agora, vamos lá, vamos bater. Bora conversar, bora bater esse papo. Era uma figura interessantíssima, um homem muito espirituoso, agora muito inteligente. Ele, os irmãos na Mangabeira, de um modo geral, Francisco, ele merece uma live especial. Francisco, eu trabalhei com o Consuelo Novaes, e ela assumiu na cadeira da Academia Baiana de Letras o lugar que é a cadeira oficial de Francisco Mangabeira. E a gente fez essa homenagem a Francisco. E a Francisco tem uma história fantástica. Ele é autor do hino do Acre. Exato. E era uma figura, um poeta, era um revolucionário, médico, é um homem de ação, é uma família fantástica. Né? O próprio João, fundador do Partido Socialista Brasileiro, e é uma coisa que ninguém sabe, o Partido Socialista Brasileiro nasceu dentro de um partido extremamente liberal, a UDN. Mas como o Partido Socialista, pois é, nasceu da UDN. Mas isso aí é matéria para outra conversa. Rapaz, Luiz, que sempre acompanha a gente, o grande Luiz Madeira, ele está perguntando, e Madeira serve o sobrenome dele? Não, Madeira já é outra história. Já é Madeira, Cedro, Carvalho, Lima, é sobrenome de judeu. É chamado sobrenome de cristão novos, né? Todos os cristãos novos tinham nome de animais ou árvores e frutas. Né? Exatamente. Também um assunto interessante para a gente bater um papo gostoso aí. Cristãos novos na Bahia. Então vamos lá. Ele é Mangabeira, como você colocou muito bem, né, de origem classe média remediada. Trabalhadora, né? Classe média trabalhadora, nem remediada é. Tem uma classe média remediada, que é Rui Barbosa foi do classe média remediada. O próprio JJ foi uma classe média remediada, mas Mangabeira foi de classe média trabalhadora. Exatamente. E aí, ele vai conseguir primeiro o seu emprego como professor. Nos primeiros empregos dele é como professor, né? E ele vai dar aula de tudo. Alindo Fragoso, o todo-poderoso professor da Faculdade de Engenharia Civil, Faculdade Politécnica, que vê o esforço desse rapaz, um menino que batalhava duro, jogava duro, trabalhava muito, inteligente, e aí deu a oportunidade de ele ser seu professor substituto, depois se torna professor efetivo. E um dos grandes dilemas de Mangabeira foi ter de deixar de ensinar para seguir a carreira política. Exatamente. Então, ele vai
ele vai seguir a sua carreira como professor, e aí você colocou muito bem, ele vai se tornar vereador, vai ser apadrinhado politicamente por Seabra, e aí a gente vem, talvez, um dos ápices na carreira dele seja a década de 30, principalmente o final da década de 20, que o Washington Luiz, que para quem não sabe quem é o Washington Luiz, foi o último presidente da República Velha. Vai ser deposto por um golpe, foi um golpe. A Revolução de 30 foi um golpe Foi um golpe militar. Tramado pelos tenentistas, pela oligarquia dissidente, perderam a eleição. Getúlio já tinha botado a sacola, a viola no saco e ido embora para o Rio Grande do Sul. Tomou porrada de Júlio Prestes, que era o candidato de São Paulo. Júlio Prestes ganhou legalmente. E aí eles vão pegar lá uma desculpa, né? Vão pegar a morte de João Pessoa, que era vice, no caso de Vargas, e vão usar aquela desculpa para chegar ao poder. Já tinha iniciado esse movimento desde a década de 20, que era o tenentismo. Enfim, eu sei que Mangabeira, fiel como ele era, ele vai até o último minuto ao lado de Washington Luiz. E ele resolve não aderir a essa Revolução de 30. Ele foi até seduzido para fazer parte desse novo grupo que estava assumindo o poder. Ele foi chamado, você falou muito bem. Para você ter uma ideia, só para o pessoal entender, Getúlio Vargas, ele era ministro de Washington Luiz, ele era ministro da Fazenda de Washington Luiz. Ele sai do Ministério da Fazenda para ser candidato, com a bênção de Washington Luiz, para ser candidato a governador do Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul ele sai, ganha para o governo do estado, mas em compensação ele é chamado, faz um chamamento, acontece um momento que ele é chamado para concorrer a presidente da República. E ele fala com o Washington Luiz, ele comunica com o Washington Luiz para concorrer a presidente da República. Mas para você lutar contra uma oligarquia paulista muito poderosa e corrupta, porque a corrupção era enorme, a corrupção eleitoral era enorme, era uma coisa assim assustadora. E provavelmente, ninguém sabe até hoje, porque você não tem noção, mas provavelmente, pelo andar da carruagem, Getúlio ganhou as eleições, mas não levou, né? Levou porque São Paulo era locomotiva e continua até sendo hoje, e as oligarquias paulistas dominavam a cena eleitoral. Mangabeira, ele rompe com JJ em 1919. E ele começa a partir de 19. Ele é uma pessoa muito brilhante, ele era o líder da maioria. Ele se destacou. Hoje você vê gente se destacar, Murilo, e colegas, amigos que estão nos ouvindo, muito mais por família, né? Meu avô, meu pai foi isso, e as pessoas, um bocado de gente medíocre, se destacando na política em cima da sua mediocridade familiar, né? Se torna cardeais por amizades ou por herança familiar. Mangabeira não herdou nada disso, ele era brilhante com a fala. Ele era um orador que entusiasmava a Assembleia, a Câmara dos Deputados. E ele começou a atrair a atenção de uma elite, exatamente, principalmente a elite paulista, que via nessa figura uma oportunidade de ter um braço no Nordeste. A Bahia era um importante colégio eleitoral. A Bahia tinha muito eleitor. Então, ele é atraído pela essa elite paulistana. E ele é convidado, como líder da maioria, ele é convidado por Washington Luiz, que era um homem extremamente arrogante. Não era grosso, era arrogante porque muito rico, muito prepotente. Sisudo. Viu nessa figura e chamou ele para uma entrevista. E ele deu aquela aula de oratória, que era um homem que conhecia Mangabeira. Ninguém teve a oportunidade de conhecer, mas quem conheceu Mangabeira, e eu li muitas cartas de Mangabeira, muitas cartas de Mangabeira. Ele era muito gentil, ele era muito sedutor, ele não esquecia os nomes das pessoas, ele se preocupava, todas as cartas dele que eu tive acesso, ele se preocupava em saber como está a família, como está a esposa, como está a sogra, como está a avó. Era um cara sedutor. E ele deu uma aula de diplomacia a Washington Luiz. Washington Luiz disse, você é um excelente advogado. Ele falou assim, não sou advogado, eu sou engenheiro civil. Foi isso mesmo.
E aí, meu amigo, já em 30, ele vai cumprir já seu primeiro exílio na década de 30, quando Vargas chegar ao poder, ele vai chegar a ser nomeado, ele vai assumir, não vai chegar a assumir, ele vai ser nomeado, mas na hora de assumir a Academia Brasileira de Letras, ele vai acontecer a Revolução, o golpe de 30, e ele não vai conseguir assumir imediatamente. Então ele vai ter que cumprir o exílio, vai se retirar para a Europa, vai passar longos 4 anos lá, só quando ele retornar, em 1934, é aí que ele vai assumir a Academia Brasileira de Letras. Então era um cara que era bom com os versos, com as palavras, era muito Ele não era um escritor, ele não era escritor. A obra que ele fez foi dissecou a obra de Machado de Assis. Machado de Assis é um dos maiores escritores brasileiros. E Mangabeira era um leitor quanto mais de Machado de Assis. E ele disseca a obra de Machado de Assis e compila essa obra em um artigo poderoso. Fora isso, nem todo mundo que é escritor que entra na Academia Brasileira de Letras. Tem pessoas que não são escritores volumosos, mas são pessoas extremamente inteligentes, extremamente cultas e que também são importantes instrumentos para a construção da identidade brasileira, e Mangabeira era um desses. Eu quero só marcar um detalhe. Mangabeira, ele era moreno. Ele era o que se dizia antigamente um homem de cor. Não era negro, nem era mulato, era um homem de cor. E por ele assumir uma função importante, que era ministro das Relações Exteriores, quer dizer, a identidade brasileira, muitos racistas da imprensa paulista, o tratava, e carioca também, o tratava como um porco. Isso. Então, montava-se charge com um nariz de porco, Isso. vestido de baiana de acarajé. Essas baianas de acarajé. Então, ele era muito... criava-se muita charge. Isso é o preconceito, o racismo, né? Que o pessoal impunha Mangabeira, e ele sabia tirar de letra, que era uma pessoa que extremamente sutil, extremamente educado, extremamente religioso, era um homem muito temente a Deus, então ele não deixou deixar se abater, pelo menos visivelmente ele não deixava se abater. Mas eu encontrei muitas charges nos jornais paulistanos e cariocas em que ele é retratado como um porco, o nariz de porco, aquele nariz acentuado e sempre vestido de baila de acarajé. Eles não aceitavam que um representante baiano, né, ainda mais não era um branco de uma brancura assentada, assumisse uma importância. E como ele ministro das Relações Exteriores, ele conseguiu fechar muitos acordos, principalmente com a Bolívia, que estava em conflito, as fronteiras do Acre. Foi ele que fechou todos os acordos, botou no papel. Ele aproximou o Brasil dos Estados Unidos, que o Brasil não tinha uma aproximação. O Brasil estava muito mais europeu do que americano. Então, ele se aproxima o Brasil dos Estados Unidos. Então, ele fez uma revolução no Ministério das Relações Exteriores, chamando também a muitos congressos para aqui para o Rio de Janeiro, né? Quer dizer, isso aí dava destaque no Brasil, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Exatamente. Rapaz, e cada vez mais entra Mangabeira na nossa live aí. Toda hora chega um. Seja bem-vindo. Albernaz Mangabeira diz que Pedro Mangabeira foi tio-avô dele, cara. Que interessante. O pessoal tá pedindo para a gente ver essa charge. Infelizmente, a gente não separou essa charge. Agora é o seguinte, se você consultar o baú histórico da Bahia e futucar, você vai encontrar a charge, até um comentário meu lá, sobre essa charge de Mangabeira que eu recortei e disponibilizei agora, lá para vocês. Agora, São Paulo politicamente, além desse preconceito, desse racismo, né? Desse racismo de São Paulo por parte, pelo menos de uma parte, não vou dizer aqui de toda São Paulo, nem de todas as paulistas. São Paulo tinha uma questão também política com a Bahia. São Paulo precisava se firmar, porque para quem está ouvindo aqui a gente agora, a Bahia sempre foi o centro político, econômico, o Brasil girava em torno da Bahia e do seu recôncavo. A baianidade era o centro do Brasil. O recôncavo baiano
70% dos políticos proeminentes do Império Brasileiro era a Bahia. E São Paulo, a partir do início do século XX, sobretudo, final do século XIX, começa a ser a locomotiva que vai puxar esse Brasil. Então era necessário romper com essa Bahia. A Bahia representava a estrutura política, a hegemonia do Brasil sempre foi a Bahia. Então São Paulo, para se constituir como hegemônico, era necessário fazer esse corte. Então São Paulo sempre viu a Bahia com maus olhos, sempre viu o Império com maus olhos, a República o tempo inteiro foi do lado de São Paulo, né? São Paulo precisava ter um Estado aos seus pés. E você falou sobre Machado de Assis, é muito importante você ter citado o nome dele. Machado de Assis, você falou que foi um grande escritor, tão grande que ele é o fundador da academia que a gente está falando aqui. Fundador da academia. E negro também. Negro. Machado de Assis, negro, que recebeu algumas alcunhas em vinda, né? A bruxa do Cosme Velho. A Machado de Assis é um capítulo à parte, é um homem assim. Bora bater o papo. Bora. Bora adiantar um pouco, que a história de Mangabeira é interessante. Ele passa um exílio na França. Quem apoia muitos, porque ele não tinha dinheiro, ele era uma pessoa que não tinha patrimônio. As únicas propriedades que ele tinha uma propriedade que naquela época não tinha valor, que era uma roça, uma pequena propriedade aqui no litoral norte. E os amigos, através do irmão dele, muitos amigos, ajudavam a manter a família lá. Ele era hospedado num hotel no sul da França e ele ficava se mantendo lá. Sempre as pessoas, principalmente da região cacaueira, mandava recursos através de empresa de cacau, que chegava a ele, sempre muito segredo para manter a família lá. Assim, o dinheiro chegava com muita dificuldade e sempre tinha uma estratégia para o governo, que era o governo de Vargas, era um governo extremamente perseguidor, né, não suspeitar que estava sendo mantido. E ele mantinha o contato via escrita com os jovens políticos baianos que viam ele como uma liderança. Tanto que quando começa o processo de redemocratização do Brasil em 1934, ele volta e se torna deputado constituinte. Exatamente. Aí vai ser né? Ele se torna deputado constituinte em 1935, Murilo, e ele influencia bastante a Constituição brasileira. Getúlio Vargas perde quase o controle sobre a Constituição brasileira, tanto que ele precisa de um outro baiano, Medeiros Neto, para eleger ele presidente antes que a Constituinte acabe. Porque se ele fosse eleito depois da Constituinte, talvez ele não conseguiria tentar ser eleito. Então ele dá um golpe na Constituinte e se elege um primeiro presidente para depois acontecer a Constituinte. Mais um. De 30 a 34, é a primeira fase do governo Vargas, é o governo provisório. Ele fica ali provisoriamente no poder. E em 34, sob pressão, sobretudo de São Paulo, que começa em 32 com a Revolução Constitucionalista, em 34 ele se vê obrigado a ter que seguir uma Constituição, a seguir a democracia, mas ele é eleito indiretamente. Vargas só vai ser eleito diretamente depois dessa era dele, em 50, com o queremismo, que é uma outra história também, que a gente vai contar. Enfim, ele volta em 34 do exílio, vai continuar na sua missão política, e aí a gente pode dar um salto para 47. Eu estou ansioso para a gente entrar no governo dele. Eu quero entrar no segundo exílio, antes de 47, só para marcar. Acontece o segundo golpe de Getúlio, que é a polaca, a Constituição polaca, que acontece, que é o Estado Novo, e ele é novamente enviado expulso do Brasil. Ele vem para Salvador com a orientação de ficar em casa, de tornozeleira eletrônica, sem poder sair. Mas ele não respeita, começa a sair. Eu falei, eu estou na minha terra, eu posso sair para onde eu quiser. E aí o governo, Getúlio Vargas, pede para ele sair do Brasil. Ele sai, vai para a França, e lá acontece um fenômeno fantástico. E aí é isso que eu queria deixar claro, que é um assunto que eu vou abordar com você em futuras lives. Ele vai para a França em plena guerra, Segunda Guerra Mundial. Em 40, a França é invadida, ele vê a possibilidade os amigos dele, os embaixadores, avisam a ele,
saia daí porque vai acontecer Um bom baianês, coisas barriga. horríveis. E aí ele vai para Barriga Portugal. Ele vai para Portugal, no segundo exílio dele. Portugal, para quem não conhece, era uma lavanderia dos nazistas. Eu vejo muitos colegas nossos falar que Portugal, ou que de todas esses países que trataram a América na forma do imperialismo e África, Portugal foi o país que foi o melhor país para o Brasil ser vítima do imperialismo, melhor do que a Holanda, melhor do que a Inglaterra. Não, nunca foi. Portugal é um país, para você ter uma ideia, que é extremamente severo com suas colônias. Para vocês terem uma ideia, em 1975 Angola conseguiu sua liberdade. Porque Portugal ele corrompe a elite local, corrompia, né? A elite local. Tem um escritor suíço chamado Jan Zingler. Ele tem um livro que chama O Ouro Judeu e Portugal e o Ouro Judeu, que ele prova através de documentos que Portugal lavava o dinheiro sujo dos nazistas através de suas colônias na África. Só para dar uma pincelada de um assunto que é interessante, entendeu? Que é um assunto interessante. Se vocês quiserem, eu vou tirar uma foto desse livro e disponibilizar lá no meu Facebook, de Jan Zingler. E onde ele escreve outro livro também, que na Suíça se lava mais branco, que fala sobre o tráfico de droga, de cocaína nos bancos suíços. Ele foi caçado do parlamento suíço por ter escrito isso, por escrever essas coisas. A gente tem uma superficial visão de que o nazismo e o fascismo se resumiu à Itália e à Alemanha, mas não foram só eles. Não, o próprio Getúlio ele simpatizava com o fascismo e com o nazismo. Portugal teve oficialmente um governo fascista. Espanha também. Teve um ditador Franco que perseguiu, matou, né? Bastante. E o nazismo e o fascismo, a ideologia, fez parte do mundo inteiro. Né? Muito inteiro, Hoje em dia a gente demoniza a figura de Hitler e personifica todo o nazismo em Hitler, mas antes da gente saber do que estava por vir, a gente tinha caído naquele engodo, boa parte do mundo tinha caído naquele engodo. Um social que chamava o nacional-socialismo, né? O Estado controla tudo. E Mangabeira era um liberal convicto, como descreveu meu amigo Paulo II da Costa, que já morreu. Ele escreveu um livro que eu ajudei a ele na organização dos documentos, que chama Democrata Irredutível. Mangabeira era um desses. Então ele volta em 45 e 500 advogados entraram com mandato de segurança para Mangabeira voltar sem ser preso pelo sistema. Para você ver como que coisa fantástica. 500 advogados com mandato de segurança para ele não ser preso quando ele voltasse ao Brasil. Ele volta deputado constituinte de 46. Exatamente. E depois se elege a governador da Bahia, que é o tempo que a gente vai conversar aqui sobre ele, governador, que é o mais importante. É o mais importante. E aí, meu amigo, em 47, ele ganha, passa a governar, vai fazer um governo, né? De 47 a 51 e vai fazer obras fantásticas na Bahia. Para quem não sabe, na década de 40, no início do século 20, Salvador, principalmente, vivia numa pendenga absurda, né? Salvador vivia numa miséria total. O bonde da história tinha passado, a gente vai ter um momento parco ali de crescimento, de modernização com o JJ Seabra, e Mangabeira vai tentar retomar e colocar Salvador nos trilhos, né? E aí ele vai Salvador e a Bahia. Ele abre o caminho para a organização do Estado, a organização administrativa do Estado. O Estado não tinha organização administrativa, não tinha projeto de futuro. Alba está pedindo para a gente dobrar o tempo da live. Ave Maria. Vamos falar da Fonte Nova, viu, Léo? Léo está cobrando falar. Aqui. É agora. O que é que eu quero? E ele constrói obras importantes.
Ele tinha uma característica que ele adquiriu com a vida humilde que ele teve, da origem humilde que ele teve. Todas as quintas-feiras, ele ouvia o povo, ele botava uma cadeira e uma mesa na porta do palácio, Exatamente. no Palácio Rio Branco, e atendia o povo até o último. Então Isso. ele ficava ali com o secretariado do lado, atendia e perguntaram: Mangabeira, é muito cansativo, a gente está deixando de fazer outras coisas. Ele falou assim: não, eu quero saber o que é que está acontecendo. Eu quero saber o que é que o povo está pensando de mim e o que é que o povo espera de mim. Porque Exatamente. muitos políticos, eles se afastam do povo quando se elege e vai viver nababescamente do Estado. E fica com aquele discurso mentiroso, diz que ama, que ama, que ama, que ama. E Mangabeira, ele tinha essa facilidade, tinha essa Tinha. capacidade de interpretar a identidade do povo, ouvindo o povo. Então o cara pedia sobre remédio, o cara pedia comida, o cara Exatamente. pedia saneamento. E ali E era ele um sabia o que estava termômetro para acontecendo. ele. Ali também era um termômetro para ele, para ver como estava o governo dele. É uma atitude extremamente inteligente, sagaz. Mostra muito que era Mangabeira. Vamos falar um pouco da Fonte Nova. Quando ele assume o governo, em 47, lembrem-se que em 50 a Copa será no Brasil, né? A primeira Copa no Brasil. O que é que vai acontecer aí? O Campo da Graça, que era o campo mais moderno da Bahia, até então o Baba, a partida era disputada no ground do Rio Vermelho, e antes do ground do Rio Vermelho, o Rio Vermelho tinha um campo, sim, era o único campo que você pagava para entrar. Fez-se a Graça, um estádio moderno, com arquibancada, o Rio Vermelho não tinha arquibancada, e aí a Graça fica pequena, aquele centro ali entre Graça e Vitória começa a crescer, é necessário ter um outro campo. E aí vão desapropriar aquele terreno onde está ali a ladeira da fonte. E aí vai iniciar a construção do estádio Otávio Mangabeira, que leva o nome dele. Ele não vai ficar pronto em 1950, que era a data para estar pronto para a disputa da Copa do Mundo, a primeira Copa do Brasil, só vai ficar pronto em 51. Antes era um anel só, sempre teve aquela falha propositadamente pela engenharia, para se houvesse a dilatação, não romper, enfim, né? E sempre teve aquela ferradura, desde a primeira construção da Fonte Nova teve a ferradura. Aquela parte ali, próxima da Fonte Nova, era uma parte que se guardava lixo também da cidade. A cidade não tinha tanto bambá, não tinha tanto dinheiro, e ele vai aproveitar daquela encosta ali, ó, na ladeira da fonte, para levantar boa parte da arquibancada. E assim vai ser entregue o nosso templo máximo do futebol, pelo menos na nossa contemporaneidade, completamente identificado com a baianidade, que é o estádio Otávio Mangabeira. Depois que se constituiu o Otávio Mangabeira. Olha, eu queria dar uma. Nicolau Edgar falou uma coisa aqui interessante. Ele foi o fundador da Escola Parque. Exatamente. Não foi. É o complexo Carneiro Ribeiro. Maior revolução educacional do Brasil. Ele botou como secretário de Educação. Quem foi o secretário? Lembra aí para o povo. Anísio Teixeira, meu amigo. Ele Teixeira, a Escola Parque foi dele. A ideia de Mangabeira. Ele pegou um dos caras da educação do Brasil, Anísio Teixeira, e colocou como secretário de Educação. Ele vai se cercar. Tinha um cara chamado Washington de Souza. O Washington de Souza era apelidado de Jacaré. Era de uma família importante da Bahia. E Jacaré é uma cachaça que era muito consumida naquela época. E o Washington de Souza, ele bebia muita jacaré, muita cachaça jacaré. E ele ficava ali pela Praça Municipal, pelo Pelourinho, e ali o pessoal se reunia para fazer discurso. E quando ele fazia, os políticos fanfarrões, safados, faziam discurso, Jacaré, muito bêbado, ia para frente do cara e começava a dizer desaforo. Falava que o cara ali é mau caráter, que ele está mentindo. Ninguém podia tocar em Jacaré porque ele era de uma família importante. Então era um cachaceiro respeitado. Jacaré falou uma coisa de Mangabeira. Ele falou uma frase que ficou na história da Bahia. Otávio Mangabeira governou a Bahia com delicadeza.
Exatamente. Olha, Itamar está falando aqui, barato, Itamar está falando aqui sobre a história da ferradura. Itamar, a história da ferradura eu não expliquei porque tinha ferradura. Eu só falei que tinha na parte de concreto da Fonte Nova. Você entendeu errado aí, meu amigo. Na parte de concreto da Fonte Nova tem um espaço. Por isso que quando a gente pula, por isso que quando a Bamu pula, o estádio balança. Ninguém justificou a ferradura. O que eu vou te falar sobre a ferradura é o seguinte. Aquela ferradura tem algumas explicações para ela existir. Uma das é a ventilação. É uma obra de arquitetura, uma obra de engenharia para ventilação e para vislumbrar também o dique do Tororó. Uma das outras é essa que você está falando aí. Vou agradecer aí sua participação, viu? Valeu. Obrigado Já por participar. Que história deliciosa é essa aí, meu irmão, de jacaré, velho? É isso, Jacaré, o Washington de Souza, ele falou que Mangabeira governou a Bahia com delicadeza. Só para você ter ideia, na Constituinte Baiana de 47, ao Parlamento Baiano, que estava fazendo a Constituinte Baiana, ele veio com uma proposta, Mangabeira era uma figura tão carismática que veio com a proposta de um parlamentarismo baiano, que os deputados também poderiam indicar os secretários de Estado. Eu acho que daí começa a história, né? Você pensa no absurdo, na Bahia tem precedente, quer dizer, antes de existir parlamentarismo no Brasil, a Bahia ia ser um Estado parlamentar. Mangabeira, rapaz, é uma figura única. Olha, eu quero falar um pouquinho do ano de 49, quero falar sobre o Fórum Rui Barbosa, certo? O Fórum Rui Barbosa foi o seguinte, lá no Campo da Pólvora, já tinha se pensado há muito tempo, desde a década de 30, construir um fórum naquela região. Mais especificamente, talvez até no campo ali mesmo da Pólvora, que era chamado de Campo dos Mártires, né? Onde foram assassinadas várias pessoas que tramaram que era um cemitério no passado, muito antigo, era um cemitério que jogava-se os pobres. Não enterrava-se não, jogava-se, era na lama. E matou-se e fuzilou-se muitas pessoas ali também. Até os envolvidos, Lucas Dantas, João de Deus do Nascimento, né? Na revolta dos alfaiates. Enfim, em 49, lembrem-se que a gente entra no centenário de um dos maiores baianos de todos os tempos, que é Rui Barbosa. Rui Barbosa vai fazer 100 anos em 1949. Rui Barbosa é de 1849. E aí se vê que o Mangabeira é um cara de extrema visão, meu amigo. Ele aí resolve pôr em prática e fundar e inaugurar aquele Fórum Rui Barbosa exatamente em 49 para coincidir com o centenário justamente de Rui Barbosa, e aí ele vai solicitar que se traga o corpo de Rui Barbosa para a Bahia, porque não estava aqui, o corpo de Rui Barbosa estava em Petrópolis. E aí o corpo de Rui Barbosa, a mulher de Rui Barbosa tinha acabado de falecer, meu amigo, quando a gente foi pedir a transmigração desse corpo, e aí ele vem, a gente consegue, vem no caixão, vem com a bandeira do Brasil, a gente tem fotos. Tem toda uma cerimônia. Em toda uma cerimônia, e o povo baiano, único como nós somos, a gente vai cair na fanfarra. Vai ter aquele desfile civil, com o caixão, com a bandeira, com os homens do exército ali representando a instituição do poder, e os baianos dançando. A gente tem filme sobre isso, delicioso. Eu vou ver se eu coloco no meu Instagram, eu vou dividir com você também, para você colocar no seu. E aí o fórum hoje representa ali uma parte da nossa baianidade, a gente se identifica, a nossa identidade se identifica com aquele fórum, assim como o estádio Otávio Mangabeira, assim como a Escola Parque. A Escola Parque foi a maior revolução educacional da segunda metade do século XX, principalmente ali nos anos 50 do Brasil. Anísio Teixeira é reconhecido nacionalmente e internacionalmente, meu amigo. Ele vai se cercar de intelectuais no governo dele, e agora a gente podia falar um pouquinho da Orla, né? Da Orla. Da ligação Pituba-Itapuã, que hoje chama Avenida Otávio Mangabeira. Ele desbravou essa área que ia até ali a Maralina. A construção ia até a Maralina. Então, era um caminho que você tinha até Itapuã. E ele constrói esse projeto, né? Tanto a Avenida Centenário, que a gente não pode esquecer, Avenida Centenário, aterramento do rio. Exatamente. Que circulava na Avenida Centenário, que eu me esqueci o nome agora. Rio é o nome de uma pedrinha, acho que é Seixo. Rio das Pedras. O Rio das Pedras. E aterramento do Rio das Pedras para construir
essa marginal fantástica, e também tem a avenida que liga Pituba, quer dizer, a orla até Itapuã, dando vida à colônia de Itapuã, porque as pessoas vinham pela praia. As pessoas vinham andando na praia no caminho, aquela dificuldade horrível que era tudo fazenda. Então ele faz essa revolução na orla, hoje Salvador cresce para o litoral norte de vez, é uma coisa fantástica, que ele consegue empreender. E ele sai do governo de Estado aclamado. Ele sai, ele sai do governo de Estado, e no último dia de mandato dele, ele saiu. Eu saio aqui do Palácio da Aclamação, que era a residência oficial, e não tem uma casa para morar. Ele vai morar no hotel que ele construiu, que é o hotel do governo de Estado, que é o Hotel da Bahia, que foi o primeiro hotel de grande porte da Bahia. A Bahia não tinha um hotel de grande porte. Ele via a necessidade de fazer um hotel de grande porte, mas não tinha empresário para financiar. Os dois grandes hotéis que tinha eram o Meridional e o Hotel Chile, que é um hotel mediano, muito pequeno, mas ele constrói um hotel moderno, que é o Hotel da Bahia, e a Bahia começa a receber visitantes de fora de peso. Então ele vai morar ali, ele passa de 1951 até 1955 sem um mandato, só recebendo as pessoas, conversando. Ele não tinha os amigos que se reuniram, isso eu vou falar, os amigos se reuniram e compraram uma casa para ele na Barra. Compraram, ratearam entre os amigos mais queridos. Exatamente. Ele passou a vida toda dele vivendo de salário. Né? É uma vergonha quando a gente vê hoje muitas lideranças políticas que você sabe que tem uma vida que começou na miséria e hoje tem patrimônio que você não pode nem contabilizar. Ele morreu vivendo de salário mínimo. Vivendo de salário de servidor público. E ele, em 55 ele se elege deputado federal e no final da vida dele, em 1959, ele se elege senador pela Bahia, mas infelizmente o coração já não estava mais o mesmo. O coração não resistiu, ele só ficou um ano senador da República, menos de um ano senador da República, e morre. E hoje está enterrado lá. Ele pediu que queria ser enterrado debaixo de uma sombra de árvore, e fizeram isso para ele. Eu fiz um trabalho com o Dr. Paulo II da Costa, os cemitérios de São Paulo e outros cemitérios, da Argentina também tem, e outros da Europa, tem um circuito de turismo. E eu conversando com o Dr. Paulo II, que foi meu amigo pesquisador, já muito idoso ele, né? E ele pesquisava comigo na Fundação Pedro Comum, e a gente fez um projetinho de tornar o Campo Santo um cemitério para turista, que lá tem muitos túmulos, muitas obras de arte fantásticas, né? Muito sobre o E aí ele levou o conhecimento da época, acho que era o provedor da Santa Casa, Ademar Lemos, não sei, me lembro o nome, ele levou e a Santa Casa aprovou o projeto, e hoje você pode fazer um tour no Campo Santo para conhecer as obras de arte do Campo Santo, fantástico. Fantástico. Você vê que a Argentina, Buenos Aires, explora muito isso. Quanta gente vai na República lá... A Bahia devia produzir, explorar mais isso no Campo Santo. A gente não pode também passar sem interagir um pouquinho com a galera. Edivaldo Gomeia está elogiando a gente, falando da live. Itamar está falando sobre Diógenes Rebouça. Perfeito, Itamar. A gente tem que fazer uma live só sobre o engenheiro Diógenes Rebouça, meu amigo. Esse daí merece uma live. Sami Lefa tá falando que tá adorando a live. É isso aí, Sami. Siga a gente, procura a gente no Instagram. Joga Murilo Melo com 2 L's e Baú Histórico da Bahia. História e Baú Histórico da Bahia. Tânia, minha tia queridíssima aqui, mandando um beijão pra gente, né? Malu Arraes, falando que tá show de bola. Alexandre também, baita live. Edivaldo, Aldo, que bacana, viu? O retorno da galera hoje, Luiz. Valeu, Luiz. Luiz Madeira, grande Luiz. Divulga esse nosso trabalho, que é uma coisa para estudante, para interessados, para quem gosta de história da Bahia. Divulga isso aí. Quem gosta de história do Brasil também, que a gente vai falar vários temas. Né? Não tem um tema só, não. E aí, a gente, olha, Bia Mangabeira, mais uma Mangabeira aqui, ó. Orgulho de ser sobrinha bisneta de Otávio Mangabeira. Que massa. Ó, Mangabeira Marcos, família Mangabeira toda aqui. Tá, Silvia foi minha colega, a Silvia Dacon, gente finíssima. Roquinho, professor de Química, melhor professor da Bahia de Química aí, grande Rock. Jacó
A gente falou das edificações, Estela Mangabeira, a galera bacana demais. A gente falou das edificações. Valeu, Edivaldo. Eu que agradeço, querido. Eu que agradeço, Luiz. A gente falou das edificações que são palpáveis, visíveis, mudou a estrutura e mudou a identidade da Bahia, como a Fonte Nova, como o Fórum, como a Orla, como a Escola Parque, mas a gente vai falar de algo intangível, algo imaterial, que a gente não pode passar sem a live sem falar, que são as frases dele, meu amigo. A frase. Minha prima Cássia aí de São Felipe, um beijo pra galera de São Felipe. Meu querido, as frases de Mangabeira são as frases mais interessantes sobre a baianidade. Uma delas é o título do nosso card, do nosso cartaz, né? Pense no absurdo, na Bahia já aconteceu, na Bahia tem precedentes. Outra frase famosíssima dele, deliciosa, que eu nunca esqueço, a sagacidade dele, a ironia dele, a percepção, é o seguinte: quando houver o fim do mundo, a Bahia vai levar 5 dias para acabar, porque daqui quem sabe... A Bahia sempre surpreendendo. Foi a última a decretar a independência, foi a última a decretar a república. Olha, rapaz, velho, sensacional, sensacional. Aqui tem Eric sempre interage com a gente, professor de biologia, Edivaldo falando, que ele está servindo muito para a profissão dele, Edivaldo. Ele trabalha como guia, que legal, rapaz. Olha, que espaço fantástico, viu? A gente faz um espaço fantástico. Pati Mangabeira, Pati vocês, família Mangabeira. Sigam a gente, Baú Histórico da Bahia e Murilo Melo História. Murilo Melo. Futuramente vamos produzir, Murilo, um livro aí legal sobre história da Bahia. Sobre coisas da Bahia. Muito coisa boa por vir aí. Meu queridíssimo, me diga uma coisa. Vamos falar de uma parte aqui interessante sobre Mangabeira, né? A gente falou um pouco do irmão dele, né? Tem uma coisa interessantíssima aí dentro da família, porque Mangabeira, ele é o filósofo da baianidade. Ótimo, adorei essa daí. Mangabeira, que a gente está falando, o senhor da live de hoje, Otávio Mangabeira, ele se identifica, como você bem falou, com a UDN. Inclusive, ele vai ser líder da UDN nacional. Meu. Ele foi um dos fundadores da UDN, foi o primeiro presidente da UDN, União Democrática Nacional. Que era um partido, para quem não sabe, liberal, um partido que vai bater de frente com Getúlio Vargas, achava que Getúlio Vargas era populista, tinha aumentado muito o Estado, enfim, a UDN veio para romper com isso e tinha uma linha de um Estado menor, um Estado mais enxuto, um Estado liberal, e o irmão dele, por curiosidade, sentava no plenário com ele, mas fazia parte do oposto, né? Era um social-democrata, e por sinal ficaram assim, houve uma briga entre aspas, que eles não brigavam, né? Mas houve um desentendimento porque em 1934 João apoiou Getúlio e ele foi muito criticado. Mas João merece uma live especial. Ele foi prefeito de Ilhéus. Esse prefeito de Ilhéus fez uma revolução em Ilhéus. Olha, amigo, vai faltando alguns minutinhos, acho que é 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos para acabar. Eu queria que você desse suas considerações finais aí. Rapaz, eu queria dizer que a live foi uma delícia, foi um bate-papo gostoso, a interação massa com a galera, o público cada vez participa mais, interage e passa a semana toda batendo papo com a gente pelo Instagram, fazendo pergunta, muito bacana, a gente só tem a agradecer, vocês são a razão do que a gente faz, esse retorno que vocês dão pra gente. Vocês são a razão disso tudo. Tá aqui, ó, Fama Albernaz, ele tá dizendo, Fernando Mangabeira, orgulho do onde ser descendente dos irmãos Mangabeira, João, Otávio, Carlos e Francisco. Minha bisavó Cecília, meu avô Paulo Mangabeira, Albernaz, que bacana, que legal. Maria Santos participa de todas as lives nossa. Ela está falando, amo história, parabéns, precisamos conhecer nossa cultura. Que legal, cara. Quero agradecer também a presença de vocês todos. Vamos ter outras lives interessantes sobre a família Mangabeira e outros assuntos também picantes. Porque nosso objetivo é também desconstruir a história. Essa história engessada que o Estado passa, né, a história oficial passa, vamos desconstruir. Desconstruímos o 2 de julho
e vamos desconstruir outras histórias também. Um grande abraço a todos. Fique com Deus e até a próxima. Agradecer aqui a Nicolau, rapaz.